Então, resumindo, partindo para uma, enfim, uma última sessão do que a gente vai conversar aqui, falar um pouquinho sobre esse termo, né, a arte africana. O que seria essa arte africana, né? Como um exercício de definição, eu costumo dizer que ela é absolutamente tudo mesmo, tudo, ou qualquer coisa que vem da cultura material africana. Então, os objetos produzidos pelos africanos, no seu sentido mais tradicional, né, aquela África mais antiga, né, por favor, não usem esse termo primitivo, porque é um termo que já é pejorativo, né? Existe o termo primitivo no sentido do primal, do primeiro, né? Nesse sentido, ok, é válido, porque, de fato, por exemplo, o ser humano primitivo, o ser humano mais antigo, né? Sentido mais antigo, ele estava na África, saiu da África e foi povoar o resto do mundo, né? Saiu e também permaneceu na África. Então, existe o sentido primitivo no sentido de ser o primeiro, mas esses povos primeiros, né? Essa noção de sua cultura material, seus objetos que eles fabricavam, suas máscaras, suas esculturas, seus objetos do cotidiano, né? Todos esses materiais são o que nós chamamos hoje de arte africana, né? Existem essa uma definição geral, uma definição da antropologia, né, a arte africana como cultura material, mas existem outras definições. Cada um vai fazer a sua definição. O arqueólogo tem uma definição do que seria essa arte, os artistas têm uma definição, os próprios artistas africanos, né, os africanistas, que são esses estudiosos da África, né, os curadores desse museu, né, nós temos também a nossa própria definição, porque a gente apresenta a obra de arte, então a gente apresenta de um jeito, né, tem um sentido, tem um significado, tem um motivo, né, nada é colocado ao acaso, tudo ali tem um significado, uma maneira de expor, um diálogo, uma conversa, uma chamada expografia, né, que seria uma espécie de uma ambientação, na qual a pessoa vai entrar e vai identificar ali esse diálogo, essa conversa que é feita ali entre as obras e as pessoas, né? E então isso tudo também cria definições, né? A gente vai criando significados para essa arte chamada arte africana, né? Mas no fundo, essa arte é um mistério. Então, se você reparar aqui, eu separei alguns dos possíveis significados ou funções dessa estética, essas formas artísticas africanas, e podem reparar que existe um código visual, tem um jogo de simetria, tem uma composição mais geométrica, às vezes uma composição mais naturalista. Então, você tem uma oposição entre uma coisa e outra, né? Uma posição mais geométrica, mais abstrata, por outro lado, uma composição mais naturalista, mais orgânica. O uso simbólico, né, de vários tipos de alegorias e símbolos que são utilizados para identificar aquela peça. Então, todas as pessoas daquele grupo social, eles identificam aquela peça a partir dos símbolos, são símbolos sociais, eles reconhecem. A gente conversou aqui sobre um símbolo, que é o símbolo fálico, do bico, do pássaro calau, um símbolo que está ali dentro e nós já reconhecemos. Então, sempre que formos a exposições de arte africanas, vocês repararem lá um pássaro calau, olhar para o bico, já vão identificar como um símbolo de fertilidade, né? E assim por diante. Então, você tem o rigor formal, uma repetição dessa forma convencional que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, tem uma composição que é mais abstrata, em oposição com aquela composição que é mais realista, né? O abstrato é algo que partiu do real, mas que foi se modificando, foi perdendo um pouquinho daquelas formas reais, exatamente como elas são feitas, e foram sendo criadas novas formas mais fluidas, que tem a ver mais com a fantasia mesmo, do que com a realidade, né? Mas, é óbvio, toda a composição abstrata, ela parte do real também, né? Por quê? Porque são formas, né? Essas formas, elas são formas reais. Então, por exemplo, quando você cria vamos falar uma coisa meio absurda, mas assim, quando você imagina a figura de um unicórnio, né, que é uma figura de um cavalo com chifre no centro da testa, não é uma figura que existe, né? É uma abstração, né? Não existe nenhum animal que tenha um chifre no meio da testa, né? No entanto, ele parte de um cavalo, então, e outros animais têm chifres, então você une duas coisas, você cria uma abstração, né? O Minotauro, por exemplo, que é uma figura de touro com cabeça de ser humano, né? É uma abstração, não é algo que está na realidade, mas parte da realidade. Os artistas, isso de modo geral, tá? No mundo inteiro, na arte, podem ser mais realistas, podem ser mais abstratos, né? Isso depende muito da tradição que o artista segue, do interesse que ele tem também. Na arte africana, a gente vai enxergar esses vários tipos, né, de composições. Bom,
existem várias outras funções aqui que vocês vão poder depois observar com mais calma e mais tranquilidade, né? Vou dar alguns exemplos, né? Você tem ali o símbolo da tiwara, né? O tiwara é uma máscara utilizada pelos povos chamado Bamana, que vivem lá no Mali, né? Eu dei o exemplo de palavras, né, que são pejorativas, né, que eu falei lá como o pigmeu. O Bamana, na antiguidade, é chamado, antiguidade não, né, durante o período colonial, ele é chamado de Bambara. Só que Bambara significa infiel, né, numa das línguas ali dos povos do Mali. Alguns povos que eram inimigos, eles tinham também maneiras de tratar o outro de forma pejorativa. Então, ao invés de chamá-los de Bamana, como era o nome exato deles, eram acabados chamados de Bambara. Então, se vocês olharem em livros mais antigos, às vezes vai aparecer esse termo Bambara, mas o termo correto seria Bamana, seria o termo exatamente utilizado pelo próprio povo que está ali, né? Eles utilizam essa máscara chamada tiwara, que na verdade, é um animal também mítico, né? Ele não é exatamente um antílope, mas ele é uma mescla de antílope com outros tipos de animais também. Perdão que eu vou entrar aqui, porque tem mais uma pessoa que chegou. Com uma mistura, enfim, de outros tipos de animais. Não dá tempo a gente tratar muito com mais especificidade disso, mas esse uso, o que é mais importante aqui, é o uso desse simbólico, né, dessa tiwara, né? Então, você tem ali um animal que é chamado animal civilizador. Por quê? Qual que é a ideia que está por trás? Eles viam o antílope na natureza, e o antílope ele faz um movimento, que é aquele mesmo movimento que o touro faz com a pata, quando ele cava a terra, né? Então, o touro vai cavando a terra e o cachorro também faz cavuca, né, a terra, e tem esse movimento. O antílope também faz esse tipo de movimento. Ora, vários povos ali da África Ocidental criaram alguns mitos que correspondiam a essas movimentações, características que os animais tinham, e no caso, o antílope é chamado de animal civilizador. Por quê? Porque ele está ligado à agricultura, né? E por que é civilizador? Porque aquele movimento que ele tinha de cavar a terra era como se fosse a ideia assim, olha só, o antílope está nos ensinando que é preciso cultivar a terra, né? Então ele tá num momento intermediário entre o que seria o caçador-coletor, né? Que é aquela figura que de fato vive em pequenos grupos, né? Que por isso mesmo podem ser chamados de tribos. Lembrem aí também, esse termo tribo é um outro termo pejorativo, pode ser pejorativo ou não, dependendo do uso. Na dúvida, não usa tribo, porque às vezes você não sabe, tem grupos que não são tribos, por exemplo. Povos africanos, tem povos desde da época tradicional, mesmo quando os europeus chegaram pela primeira vez, já viam povos com reinos, como eu mostrei ali para vocês, e reinos enormes, com 1 milhão de pessoas, como o reino do Congo, por exemplo, ultrapassava a casa dos milhões, né? Então, como você pode chamar um povo que tem milhões de pessoas como uma tribo? Não dá, né? Não é uma tribo, né? Você pode chamar de sociedade. Antigamente se falava muito de grupos étnicos, né? Tem pessoas que não usam mais esse termo, mas eu utilizo, não vejo tanto problema. Mas, enfim, pode chamar grupos sociais, enfim, grupos culturais, né? Então tem essa questão. Esse grupo cultural, os Bamana, eles tinham essa ideia, então, a ideia de que o antílope é um animal civilizador. Então, ora, quando eles vão fazer um plantio, eles usam a máscara chamada máscara tiwara, a máscara de antílope, claro, com vários outros tipos de materiais, né, ornamentos, adereços, né? Todo esse ornamento aqui é chamada máscara, tá? Todo esse ornamento é chamado máscara. Por quê? Máscara é tudo aquilo que o mascarado utiliza. Até essa pequena bengala que você está utilizando aqui, né? Como um símbolo também para aquele pau de escavar, né? Que são também implementos agrícolas, também faz parte da máscara, né? Isso é bem interessante porque às vezes a gente acha que a máscara é só essa parte de madeira. Ora, a parte de madeira que fica, geralmente é a que é a mais resistente. Ao longo dos anos e dos séculos, algumas partes se perdem, né? Essas fibras, por exemplo, elas não se recuperam. E os museus, geralmente, eles guardam as partes mais perenes, né? Geralmente, eles não trazem aí alguns elementos que são orgânicos, elementos que se dissolvem mais facilmente e dão mais trabalho para o pessoal da conservação dos museus, né? E aí, então, alguns museus mantêm algumas partes
extras, digamos assim, dessa máscara, mas outros não. Outros mantêm essa, ou porque se perdeu, e assim por diante, né? Por Então, isso que se torna incompreensível para muitas pessoas verem essas máscaras na exposição, porque elas não estão vendo no contexto. isso, exatamente. Obrigado, Mara. Porque existe um contexto, como a Mara comentou, que é o contexto de uso dessa máscara, né? Quando elas são levadas aos museus, elas são descontextualizadas, né? Aqui, ela não é mais aquela mesma máscara que tinha a mesma função. Aqui elas são museus para tirar enfim, dirimir nossas dúvidas, por a nossa própria curiosidade, né? Por isso que algumas pessoas criticaram, né, o tipo de exposições, né, que não se colocam muitos textos. Por quê? Porque é uma tendência também, uma tradição, uma característica de algumas curadorias que se faz hoje em dia, digamos assim, simplificar ao máximo a forma e para dar atenção, porque se você olha para todos esses elementos que estão aqui, talvez você não preste tanta atenção em alguns detalhes, né? Nessa imagem aqui do contexto original, você tem uma imensa profusão de detalhes, de elementos, de adereços, que demoraria muitas horas, às vezes, até para você identificar todos esses tipos de adereços que tem aqui. Quando você tem uma redução desses objetos e desses adereços, desses ornamentos, desses adornos, você começa a prestar mais atenção na forma escultural, né? E algumas exposições, como essa exposição, por exemplo, do MON, tanto de Curitiba, quanto a exposição de Cascavel, nós buscamos fazer exatamente isso, tentar fazer com que a forma fosse mais apurada e mais focada possível, né? Por isso que é uma exposição que é muito mais aberta, com poucos elementos orgânicos, né? A gente tentou tirar o máximo da cor, né? É o preto e o branco, justamente para trazer cada vez mais essa rigorosidade dessas formas que estão colocadas aqui. Porque aí quando você bate o olho nessa peça, você começa a perceber alguns detalhes que você não perceberia se essas peças estivessem, por exemplo, cobertas aqui, ó. Essa máscara aqui, por exemplo, Tiwara, uma parte dela é coberta, né, com tecidos, né? E aqui não. Quando você tirou esses tecidos, quando você retirou alguns desses ornamentos, você começa a prestar atenção nas formas geométricas que tem na escultura, no detalhe do entalhe, né, que foi feito pelo escultor, né? E algumas características que você não veria ou não prestaria tanta atenção se não tivesse esse tipo de abordagem. No Museu de Olímpia, não, a gente não procurou fazer tanto isso, né? Também tem um pouco isso, mas não tem tanto isso. Lá é possível enxergar alguns tipos de objetos mais orgânicos, com outros tipos de materiais também. Passando bem um pouco rapidinho, porque depois nós vamos ver, com o Antônio vai mostrar para a gente um pouco a exposição. Aqui está uma imagem da exposição lá de Curitiba, e tem aqui essas máscaras, as máscaras Chuara, que estão aqui nas laterais, aqui bem ao centro da exposição. Aqui já está um pouco mais avançado, um pouco quase já no centro, e essas duas máscaras Chuara a gente quis colocar um pouco no centro da exposição, porque é uma máscara também que tem esse mesmo sentido que a gente comentou no início, que é o sentido da fertilidade, né? Uma máscara que vai ser utilizada quando vai abrir um arado, você tem aquela associação com a civilização, né? A civilização nada mais é do que a relação dos seres humanos com a natureza e entre eles mesmos, né? Essa relação, ela pode ser explicitada por meio de uso de máscaras. Nesse caso do povo Bamana, ele utiliza a máscara Tiwara para fazer essa rememoração daquele momento em que eles deixaram de ser caçadores-coletores, ou seja, de viver da caça, da pesca e da colheita só, e da coleta, né, só, e depois eles passaram fazer pastoreio, começar a cultivar gado, passaram a cultivar a terra, né, e assim por diante. Então, criar gado, cultivar terra, é um momento diferente da civilização desse povo chamado Bamana, né, e aí eles utilizam esse tipo de escultura, né, e máscara com o objetivo de propiciar essa fertilidade na natureza. Tá? Renato, Oi, pois não. e sobre essa questão da máscara Tiwara, que é toda essa parte geométrica que tem em cima assim, do animal, o que significa?
Olha, Tem um simbolismo por trás, né? Não sei se é tem. da natureza, uma questão assim. Nesse caso, é uma mescla, né? Eles fazem É, uma abstração, né? Eles fazem uma abstração. Se você, infelizmente, eu não peguei uma imagem tão boa, mas podem reparar que tem uns vazados aqui, bem abstratos, né? Nenhum animal tem isso. Mas tem alguns animais, como o pangolim, que é um animal característico, depois vocês podem colocar na internet, aí no Google, pangolim, vocês vão ver, ele tem uma casca e uma proteção em formatos geométricos, né? E essas imagens desses animais, o tanto do antílope, vocês podem reparar que o chifre, né, imenso, quanto essa imagem digamos, um casco de um animal, né, protetivo, né, do seu corpo, eles são reproduzidos ali. Então tem uma dupla conotação ali, tem uma representação da natureza, né, e por outro lado também uma representação abstrata. Se vocês repararem, muito, tá vendo, dessas peças aqui no centro são feitas em zigue-zague, né? Muitos desses povos africanos, ou para muitos deles, o zigue-zague tem uma associação com a água, né? No caso de povos Bamana, por exemplo, a noção de uso do cultivo da terra, a água ela está muito presente também, obviamente, porque você não consegue plantar e colher sem o uso da água, né? Então, o zigue-zague, às vezes, tem um simbolismo de água, ou para outros povos, por exemplo, como os iorubano, eles usam o zigue-zague com o objetivo de simbolizar os raios, né? Então, por exemplo, a aproximação do céu e da terra, né? Essa aproximação é uma aproximação que tem a ver com o histórico da mitologia iorubana, que é importante, você tem uma ligação entre o Orum e o Aie, né? Ou uma ligação entre você que está aqui embaixo, nós que estamos aqui embaixo, né? E os nossos ancestrais, que seriam aqueles que estão montados em cima de nós, né? Os nossos pais, nossas mães, eles estariam nos nossos ombros, ou especificamente na nossa cabeça, né? Assim como os urbanos chamam de ori, né? Que é a cabeça, que vem o termo orixá. Por que é orixá? Porque é aquele mais antigo de todos. Você tem a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó, seu tataravô, sua tataravó. Vocês podem imaginar uma escadinha, um em cima do outro, aquele que veio primeiro, o primal, né, vamos dizer assim, o inicial de todos eram os mais antigos, aqueles que são os mais fortes, né? Tem um termo que os iorubanos usam para descrever essa ligação entre os ancestrais, né? Essa linha que associa os ancestrais conosco, é uma linha que tem um poder, né? É um poder vital, né? Um poder que é chamado axé, né? O termo axé é um termo que significa força vital. O axé, todos nós temos axé, e todas as coisas da natureza também têm axé, tem essa força vital. Agora, os nossos pais, nossos avós, têm muito mais força, porque são os mais antigos, são os mais veneráveis. Se vocês repararem, por exemplo, em tradições africanas, sempre o mais velho é o mais importante. Aqui no Brasil também você tem as tradições afro-brasileiras, você sempre tem lá uma cadeira, nos cultos afro-brasileiros, você tem uma cadeira para o mais importante sentar, que é o mais velho. Às vezes, o mais velho pode ser de 1 ano ou 2, por exemplo, da iniciação. Você tem uma criança que foi iniciada agora, e depois um adulto que foi iniciado há 3, 4 anos depois, aquele adulto, ele respeita aquela criança porque ela é mais velha, né, dentro dessa tradição. Então, a noção de tempo, ela é também associada com digamos, esse zigue-zague, né, essa ligação entre o mundo que inicia e o mundo que se continua, né, que tem continuidade. Então, a noção do raio, que vai descendo em forma de zigue-zague, seria como se fosse uma união entre esses dois mundos diferentes. Você pode ter uma força da sua mãe e do seu pai, mas você pode ter uma força muito maior do seu avô, e uma força muito, muito maior da sua avó, da sua tataravó, dos seus tataravós, e assim por diante. Quem que é o mais forte de todos? Aquele mais antigo, o mais forte seriam os chamados orixás, para os iorubanos, tá? Então, você tem essa ligação com seus mais ancestrais mais antigos. Alguns desses orixás são chamados orixás, né? Que são divindades. Na verdade, alguns deles já foram habitar esse planeta aqui, né? Eram fundadores de cidades, pessoas mesmo que existiram e que foram divinizadas após sua morte, né? Eu cito o exemplo Xangô. Xangô foi uma pessoa que existiu, que fundou uma cidade chamada Oió, e os filhos dele, netos e bisnetos, eram chamados filhos de Xangô.
não dá tempo de falar muito disso, mas nessas tradições iorubanas, e muitas outras africanas também, você cultuava, às vezes, uma única divindade. Então, existe essa divindade que é a principal ali da sua cidade, né? E você cultua essa divindade. Quando os africanos chegaram aqui, chegaram de diversas cidades diferentes, trazendo suas próprias divindades. E aqui, elas se misturaram e viraram uma pluralidade muito, muito grande de divindades, são cultuadas todas juntas, né? Mas há essa diferenciação na África antiga, mais antiga. Há alguns cultos que são conjuntos, sim, mas há alguns cultos que são unitários, são cultos especificamente de algum tipo de divindades, né? No caso daqui, é uma máscara, não é uma divindade, tá? É uma máscara utilizada para a agricultura, e tem todos esses simbolismos, esse geometrismo todo aqui, tem algumas similaridades com a questão da água, mas ao mesmo tempo você pode interpretá-los como símbolos geométricos, puros e simples, para embelezamento. Tá? Então tem essas vertentes aí de percepções do que seria a arte africana. Você pode perceber a arte africana como objetos, né, utilizados para fins específicos, né, dentro da cultura africana, né, de símbolos e tudo mais, mas pode também ser observado do ponto de vista da sua beleza, que a gente chama de beleza estética, né, sua beleza visual, né, suas características visuais. Tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, foi ótimo. Juntando tudo isso que você falou, eu queria saber sobre essa questão da máscara no sentido mais da vestimenta. Por exemplo, na máscara Soleil, elas não podem, elas usam tecido junto com essa palha, porque elas não podem deixar nenhum um pedaço do corpo aparente. Isso também é algo que está envolvido em todos os tipos de máscara, eles têm que deixar tudo tampado ou não? Muito boa pergunta. Eu não trouxe a Soleil aqui, mas essa máscara Soleil que ela comentou está lá na exposição do Museu Oscar Niemeyer, lá de Ela Curitiba. tá perto, ela tá no, não sei, que você me mostrou aqui, aquela primeira máscara que você estava falando da fertilidade, ela tá bem perto. Ela aparece? Então vamos ver, Ela vamos aparece. voltar. Eu gosto assim, quando quem sabe faz ao vivo. Vamos ver onde é que ela tá, então. Que eu não me lembro agora. Mostrei? Vamos ver aqui, daqui pra frente. Quando máscara da fertilidade, você falou que quando as mulheres estão grávidas, elas usam. Eu não lembro agora, desculpe mesmo. Essa Aqui, aí, ótimo, ótimo. Legal que você reparou, porque eu mesmo não tinha lembrado. Ela tá aqui, ó. A máscara Soleil, essa daqui, feita por algumas mulheres. Isso é interessante, viu? Porque eu já respondo a sua pergunta. Essa é uma máscara feita por mulheres, para mulheres e dançadas para mulheres, né? Isso é bem interessante, porque é uma máscara... Tem uma aqui. Tem uma aqui também. Olha, maravilha. Ótimo, ótimo. Em Cascavel, o Antônio está dizendo aí que também existe a gente colocou também uma peça dessa, né? Então, quem puder ver a exposição de Cascavel, depois eu vou pedir para o Antônio mostrar essa de Cascavel também. Então, a gente tem uma exposição, uma peça bem interessante por conta disso, né? Que é uma máscara feita por mulheres, esculpida por mulheres, ela dançada por mulheres e dançada para mulheres também. E alguém comentou aí, como é o seu nome? Eu não estou enxergando aqui as pessoas. Meu nome é Leide. Leide? Isso. Leide, ela perguntou então sobre as vestimentas. Aqui está mais um exemplo, né? De fato, vinha a vestimenta aqui junto. E no caso da Soleil, nenhuma parte do corpo aparece. Olha que interessante, isso também acontece em muitos outros povos africanos. Qual que é a ideia que está por trás? A máscara no mundo todo, assim, por exemplo, no mundo ocidental, a partir dos carnavais, por exemplo, de Veneza, se utilizava a máscara no rosto, né? Algumas máscaras africanas são para serem colocadas em muitas outras partes do corpo. Algumas são colocadas no topo da cabeça, outras são vestidas como se fossem capacetes, como essa, por exemplo, essa Soleil, que a Leide comentou, né? Uma máscara chamada máscara capacete. Aqui há um vão em que a pessoa coloca a cabeça mesmo. Há outras máscaras menores, que são faciais, outras máscaras, às vezes, até colocadas no corpo, como o cinto, ou como se fosse um adorno peitoral. Agora, no mundo ocidental, a ideia da máscara seria como se fosse assim, você utiliza para se transformar numa outra pessoa.
ou para se esconder, né? Você tem esses dois tipos de usos, né? Por exemplo, no carnaval aqui nos anos 20, no Brasil, as pessoas faziam de tudo, né? Então ia namorar, usar lança-perfume, e elas não queriam ser reconhecidas. Então o que elas faziam? Elas iam mascaradas. O baile do mascarado nada mais é do que a capacidade que você tem de você se abrir, fazer aquilo que você quer. Normalmente o carnaval é para isso, né? Não é à toa que chama carnaval, porque você vai estimular todas aquelas questões que ao longo do ano você não estimulou, e vai fazer aquela grande festa da carne, digamos assim. E você, como um bom católico que você você é uma pessoa que um pouco hipócrita, então você não quer ser reconhecido, né? Você usa a sua máscara aí no carnaval e vai fazendo tudo que todo mundo faz, mas não vai ser reconhecido. Então você tem a ideia de esconder, né? Isso no mundo ocidental, a máscara geralmente é feita para esconder. No caso da máscara africana, não. Você vai usar para mostrar, mas não mostrar a pessoa. Por isso que eu, tentando responder um pouco o que ele perguntou, por isso que raramente você vê a pessoa. Geralmente eles querem esconder toda a parte do corpo da pessoa. A gente viu lá naquela máscara tiara, né? Aquelas ráfias, né? Aquelas partes orgânicas, né? De ráfia, né? Da palmeira, né? Que são fibras da palmeira, colocadas, né, ao longo do corpo todo para esconder mesmo. Por quê? Eles não estão querendo mostrar a pessoa. É para mostrar, sim. É para mostrar, mas mostrar aquilo que a máscara representa. Tá? Então, por isso que na Soei, por exemplo, eles não querem mostrar nenhuma parte do corpo, eles querem mostrar aquilo que a máscara representa. O que a Soei representa? Ela representa a passagem da menina para a vida adulta, da menina para a mulher. Ora, elas são feitas, esculpidas por mulheres, dançadas por mulheres em ocasiões da passagem de ritos iniciáticos, em que as mulheres, no caso as meninas, né, vão se transformar em mulheres, né? Aquele momento ali em torno dos 12 aos 14 anos, em que as meninas começam a menstruar, e elas passam a receber dessas outras mulheres todas aquelas tradições agora como uma mulher adulta. O que ela precisa ter? No caso aqui a máscara Soei, ela já demonstra, olha, você tem que ter um penteado elaborado, porque esse penteado tem penteado que vai te deixar uma mulher muito atraente. Né, você vai conseguir um casamento maravilhoso, porque você é uma mulher, por exemplo, gordinha, aqui, ó, uma tradição de umas dobras, infelizmente essa imagem eu acho que não vai dar para enxergar muito bem, mas aqui, ó, você tem algumas dobras que são as dobrinhas de gordura, né, que é uma identificação que muitos povos africanos têm, a riqueza e a saúde, né, mulheres mais gordinhas são mais saudáveis, e a tendência de beleza feminina na África, isso como de modo geral, é a mulher mais cheinha, mais gorda mesmo. E por quê? Porque isso é um valor cultural. E aí, esse valor cultural é transmitido, no caso, para as meninas, nesse caso aqui, quais são as características da mulher, o que ela precisa ter, quais são as funções que ela vai exercer a partir daquele momento que ela vai se transformar numa mulher, né? Ela vai deixar de ser uma menina, nesse rito de passagem vai ser utilizado, então, uma máscara, a dançarina vai mostrar, não ela própria, mas vai mostrar aquilo que a máscara representa, nesse caso aqui, a mulher ideal, né? Então, seria uma ideia, essa máscara Soei, ela representa, então, a mulher ideal desse povo lá da Guiné. Bom, não sei se eu respondi a pergunta, vou passar bem rápido, que nosso tempo esgotou, na verdade, se esgotou, mas eu queria depois, enfim, quem tiver interesse pode mandar um e-mail lá para o renatoaraujinho@gmail.com, que eu vou passar para vocês tanto o link dessa apresentação, que eu acredito que está sendo gravada, espero que dê tudo certo, e quanto esse PowerPoint que está aqui, esse arquivo do PowerPoint, para quem quiser dar uma olhada com mais calma, e ali eu já explico um pouquinho os significados e usos dessas máscaras, o uso no contexto delas, né? São coisas que são muito complexas, e, enfim, 2 horas passa muito rápido, não dá tempo de tratar de todas elas. Por exemplo, eu falo um pouco sobre a arte africana vista sob o ponto de vista da história da antropologia, né? O entretenimento, né? O controle social, são todas funções também dessas obras de arte africana, né? O uso para guerra, né? Para aplicar, dar força para os guerreiros, né? Então, você tem uma série
de usos e possibilidades aí dessas obras de arte africana. Tem aí, por exemplo, uma imagem do Reino do Benin, uma imagem antiga, que mostra como que as peças eram colocadas aqui no Palácio Real do Reino do Benin. Eu gostaria de encerrar falando um pouquinho desse reino, né? Você tem ali uma torre do Reino do Benin, vinha uma serpente chamada Olokun. Olokun é uma divindade dos mares, né? E dos mares e dos rios, né? E um dos seus símbolos é a serpente, né? A serpente Olokun era colocada no palácio, na torre do Palácio Real, lá do Reino do Benin, século XVI. O pico, né, de força, de potência econômica que esse reino teve foi no século XVI, e o encerramento no século XIX, quando esse reino foi invadido pelos britânicos, né, e foi destruído. Está aqui essa serpente, né, Olokun, é uma serpente mensageira, ela leva as mensagens do Olokun para os seres humanos, né, saem. Os animais anfíbios são muito usados na arte africana também, com esse simbolismo de serem animais que trazem mensagens dos mundos secretos, dos mundos mistérios, né, dos mundos opostos. Então, você tem um balanço, um equilíbrio de dois mundos diferentes, por exemplo, o mundo das águas e o mundo da terra, né? Aqueles animais que transitam entre dois mundos, por exemplo, a piton, que é essa serpente, ela acaba sendo animais que trazem essas características, essas simbologias aí ligadas a mensagens, né? Aqui tem uma imagem maior que mostra como que era, né, de fato, a Piton lá do Reino do Benin, que fica na atual Nigéria, tá? Um detalhe importante, o termo Benin aqui, existe um país chamado Benin, geralmente a gente grafa com M, de Maria, e o Reino do Benin, a gente grafa com N, de Nair, né? Ou de navio, para diferenciar um do outro, porque o Reino do Benin ficava onde é a atual Nigéria, né? E o Benin é um país que é ao lado da Nigéria, tá? Aí está uma serpente toda decorada, com suas características aí feitas numa técnica chamada técnica da cera perdida, também bastante importante para a tradição africana, e a gente vai aí talvez... E que foram encontradas nas pesquisas arqueológicas, né? Várias delas. Isso, depois da missão punitiva. Isso, exatamente. Essa expedição punitiva que foi o momento em que os britânicos invadiram o Reino do Benin e cerca de 500 homens, eles detonaram mesmo o Reino do Benin, destruíram o palácio. Aqui, aquele palácio que a gente viu, onde ficava a torre, essa parte da torre foi queimada, tá vendo? Tinha a parte da torre e os pássaros lá em cima da torre, e vinha a serpente vinha descendo aqui a torre do palácio, né? E aqui, ó, esses objetos, uma boa parte, todos eles foram para a Europa, né? Foram os museus da Europa, tá vendo aqui, ó, uma parte do palácio queimado e os objetos foram roubados mesmo, tá? E aqui é um exemplo de peças que foram roubadas da África. Foram distribuídas para todo mundo que estava. Exato. Elas primeiro foram para a Grã-Bretanha, mas depois elas passaram para a Inglaterra, desculpa, para a Alemanha, né? E para a França, para outros países. Hoje, algumas peças estão nos Estados Unidos, estão até na Austrália, né? Aqui estão alguns objetos que estão sendo contabilizados. Isso é uma coisa legal dos britânicos, que eles são aqueles ladrões que deixam a prova do crime. Eles contabilizam tudo. Hoje a gente tem aí ver essas discussões sobre recuperação e retorno das obras africanas. Algumas delas, de fato, podem voltar, porque elas estão contabilizadas, sabem de quem roubou, e sabem que foi um roubo mesmo. Dão nome e endereço. Dão nome e endereço. Isso foi o lado interessante da coisa. Mas, certamente, esqueçam, a maior parte dessas peças não voltarão nunca. Algumas voltaram, mas poucas centenas, tá? De fato, do espírito colonial para cá, não só o espólio britânico, mas alemão, ou todos aqueles outros povos, a França, etc., povos europeus que colonizaram a África e retiraram. Alguns objetos eram comprados, tá? Esse é um detalhe importante também. De fato, havia essa compra, havia presentes, algumas pessoas recebiam de presentes, mas muitas dessas peças, de fato, foram retiradas à força, tá? Eu dou exemplo desse no British Museum, quem puder ir, veja, tá lá todas essas peças que foram retiradas do Palácio do Reino do Benin, que são placas de bronze, né? A prova do crime. A prova do crime tá lá, pode ver aí, olha lá, essas placas de bronze, placas em relevo que eram feitas no Reino do Benin, demonstrando ali suas características, né, tanto
ponto de vista das suas tradições de vestimenta, armamento. Então, dá para a gente entender muito, conhecer muito dessa África mais antiga, apenas observando esses objetos. Então, por isso que é muito importante o retorno de muitos desses objetos. Eu sei que não vai ser possível ser recuperado todos os peças, mas algumas peças é importante ter, porque muitos africanos de hoje, do mundo contemporâneo de hoje, não têm acesso, né? Não tem acesso a essas peças que fazem parte da sua tradição, fazem parte da sua história, né? Mesmo outros países das Américas, né, que você tem uma herança africana muito grande, são peças importantes para a gente conhecer a África, poder valorizar a África, ver a África de outra forma, né? A gente costuma ver a África como uma coisa da miséria, da fome, da guerra, né? E tem uma África bela, tem uma África da riqueza cultural, tem uma África da riqueza material também, né? Muito ouro, muito diamante, muito petróleo, né? Que são riquezas que foram retiradas, usurpadas da África, e enfim, para resumir um pouco a nossa discussão aqui hoje, o nosso objetivo foi um pouco mostrar isso, mostrar que existe uma beleza na África, existe uma outra coisa na África, e essa beleza precisa ser mostrada, e essas exposições visam um pouco isso, tá? Visam mostrar um pouco essa herança do belo que nós temos na África. Então, para encerrar, eu gostaria de falar uma frase que vem ao caso, né, que estamos fazendo 100 anos do modernismo, e o modernismo tem muito a ver com a arte africana, e por conta de várias razões, né, de influências que os modernistas tiveram com a arte africana. Espero poder falar um pouquinho a respeito disso numa próxima ocasião com vocês. A gente pode falar com mais detalhes a respeito dessas heranças aí, mas uma frase, então, do Oswald, que eu acho muito bonita, acho que tem muito a ver com a África, tem muito a ver com o Brasil, né? Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. A única lei do mundo, expressão mascarada, eu que fiz esse sublinhado aí, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Então, esse é um manifesto antropófago do Oswald de Andrade, que tem tudo a ver com esse período aí de celebração do centenário do início da Semana de Arte Moderna, né? Não é o centenário do modernismo, porque o modernismo é muito mais amplo do que a Semana de Arte Moderna, mas puxando um pouquinho da brasa para a minha sardinha aqui de São Paulo, a gente teve essa expectativa modernista ou perspectiva modernista na visão de São Paulo. Eu vi que alguém chegou aqui, retardatário, eu vou deixar ele entrar, porque ele vai ver uma coisa linda e maravilhosa que tem a ver com esse to be or not to be, que é o seguinte: a nossa herança africana, tá, em todos nós, a gente pode perceber nesse mascarado aqui. E a África também, ela continua. É um vídeo que foi feito recentemente que mostra um pouco um mascarado, enfim, no seu local em que ele está totalmente habituado ali, inserido dentro do seu próprio contexto. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things. Considera a ideia de futurismo e a ideia de antropofagia, que é bem característica da tradição africana e também afro-brasileira e brasileira em geral. Então é isso. Agradeço muito pela presença de todos. Eu queria abrir para umas perguntas bem rapidamente. Depois, quem tiver alguma pergunta mais complexa, para não passar muito tempo, podem me mandar um e-mail, que eu respondo para vocês com mais calma. E Renato, gratidão. Eu vou ter que sair, que eu tenho uma outra reunião agora. Imagina, obrigado. Gratidão, foi muito bom. Um beijo para todos. Obrigado, Mara.